Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Thiago Vegas do canal Divina Palavra. Todos sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo no canal. Nós temos dois de oração, tá? Mas esse é o primeiro vídeo que vai ser... Nós vamos entrar agora no canal pra gente quebrar todas as barreiras e as crenças limitadas, tá? Eu tô vendo que tá tendo bastante coisa pela mídia e muita coisa errada, muita divulgação errada. Então eu resolvi criar esse canal. Como eu estudo bastante história da religião, vou estar esclarecendo aqui com vocês aqui algumas coisas pra gente quebrar esse tabu, beleza? Eu tô com dois vídeos aqui, a gente vai fazer uma análise dos dois vídeos, beleza? Eu vou falar pra vocês o que é verdade e o que é mentira, beleza? Bem certinho pra gente poder quebrar esse tabu. Vamos lá, galera? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. E se gostar, deixa um comentário ali embaixo que a gente vai estar trazendo mais vídeo desse tipo, tá? Aqui é de um pastor, tá? Esse aqui eu vou usar do TikTok do Vic Vanilla, tá? Um luciferiano. Espero que o meu vídeo não caia, por favor, não dê direitos autorais ali, por favor, tá? E um outro vídeo do Vic Vanilla também falando no podcast Inteligência Limitada, tá? Então todos os créditos que a gente vai passar ali o vídeo, eu não vou ver o vídeo inteiro com vocês. Mas quem quiser ver na íntegra é só ir lá no podcast, tá? Inteligência Limitada. Tá? Inteligência Limitada, por favor, não dê break aí no nosso vídeo, por favor, tá? E quem quiser ver todo lá, pode chegar lá e olhar, tá? Vamos começar aqui a ver o nosso vídeo aqui pra gente ver. Vida, né? O Vic Vanilla se entregando a Jesus Cristo, se batizando nas águas, se tornando um pregador da palavra de Deus. Não que isso seja impossível, com toda certeza seria algo que muitos se alegrariam em ver uma pessoa que afronta tantos cristãos aqui nas redes sociais da internet, sendo alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e se rendendo ao chamado do Evangelho. Acredito que muitos iriam. Tá, vamos fazer um parente aqui, tá? Quando ele fala do Evangelho, ele tá falando do Novo Testamento, tá? Porque a igreja evangélica, os cristãos de hoje se baseiam no Novo Testamento, tá? É isso que ele tá falando, no Novo Testamento é isso que ele fala, do Novo Testamento, tá? Jesus Cristo veio no Novo Testamento, não no Velho Testamento, beleza? Só pra deixar um pouquinho claro aqui, que o Velho Testamento é a lei de Moisés, tá? Iriam vibrar com essa notícia. Mas será mesmo? Será que Vic Vanilla se converteu? Porque se ele estiver brincando com Deus, e Deus tiver um plano em sua vida, e ele endurecer o seu coração, vai acontecer como um caso que eu vou trazer aqui, desse irmão, pode ser linkado com o caso do Vic Vanilla, um irmão que sofreu por brincar com Deus, tentando resistir o convite da salvação. No Salmo 103, verso 8, diz que o Senhor é misericordioso, clemente e lento a irar-se, e paciente e generoso em seu amor. Isso é revelado através das epístolas apostólicas que dizem, como em 2 Pedro 3,9, um outro vídeo aqui pra gente poder continuar aqui a nossa análise, beleza? Agora vamos pro Inteligência Limitada, o podcast Inteligência Limitada, tá? Vamos ver o que ele fala aqui. Primeiramente, vamos se basear o seguinte. Vamos pelo raciocínio, primeiramente, tá? Jesus, ele era judeu, tá? Se ele era judeu, ele viveu aonde? Israel, correto? Se ele viveu em Israel, a gente não podemos levar o Novo Testamento como base, porque o Novo Testamento foi escrito pelos romanos, né? Tanto é que ele foi escrito em grego, né? Então vamos ter que buscar isso lá no Velho Testamento. E para isso vamos ver o que fala o Velho Testamento aqui, vamos ver o que o Vic fala aqui no podcast Inteligência Limitada, pra gente ter uma ideia pra gente poder abordar aqui, tá? As coisas, aí a gente vai ficar disponível para entender como funcionam os mistérios do mundo, porque essa visão é que estreitou tudo e o principal responsável foi a Igreja Católica, quando ela começa a ser inventada lá no primeiro século, no segundo século. Mas a gente sempre teve uma ideia em várias religiões ou misticismo da ideia do mal. É, sim. O mal contra o bem. É. Por que Tá, então vamos ver, peraí, vamos ver se existe mesmo o mal, se lá na Bíblia hebraica, lá nos templos, existe o mal mesmo, tá? Mas lembrando, ó, tá? Esse vídeo aqui
é do canal Inteligência Limitada. Se quem quiser ver mesmo todo o podcast, pode ir lá no canal Inteligência Limitada e assistir, tá? Nós só vamos ver alguns trechos, beleza? Que a gente tem essa visão e quem é o mal? Ah, sim. O mal não existe em lugar nenhum da Bíblia. Não? Não. Personificado de forma como uma entidade, isso Satanás não existe. não existe? Não. Olha, Existe uma exploração desse nome para ganhar Estrela um da troco Manhã. dos fiéis. Estrela da Manhã é Vênus. É mito babilônico. Depois eu vou falar Tá. sobre Vênus. Tá bom. Vamos começar falando de Satanás. Esse mito aí é a realidade, tá? Estrela da Manhã, é Vênus, como é chamado de Vênus. Lá depois ele vai abordar isso aí, sobre o que é a Estrela da Manhã. Tem até uma passagem de Elias que fala sobre isso daí. Ó, Estrela da Manhã, caíste do alto. Eu não me lembro muito certinho, mas nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, tá? Mas então, vamos lá então, continuar aqui assistindo aqui. Satanás, então, pra gente organizar? Pega um gelinho aí. Eu trouxe aqui, pra gente poder entender, então, o mito de Satanás, a gente tem que entender qual que é a primeira vez que ele aparece, Sim. né? Não tem... Se eu vou chamar, sei lá, eu quero saber como... O que é isso aqui? Você vai falar assim, isso aqui é uma bala de goma. Ah, mas quem inventou? Não adianta você me falar que foi o seu vizinho. Não, eu vou procurar saber quem inventou essa bala, como que ela foi inventada, sob que circunstâncias e tudo mais. Então, pra gente falar de alguma coisa, de qualquer coisa que existe, a gente tem que nós temos que nos remontar à origem daquele nome. E a origem do nome Satã, pela primeira vez na Bíblia, está na Torá, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Essa aqui é a Bíblia em hebraico. Então não tem como enganar. A Bíblia, depois que é traduzida, a da Septuaginta, né, que é a Bíblia hebraico que passa para o grego, já tem uma distorção. Pior ainda é quando passa do hebraico, do grego, para o latim, que é a Vulgata Latina. Aí terminou de cagar. Tá? Então, pra gente saber a origem do nome Satã, a gente tem que se remontar à origem dele na Bíblia. Então, o livro... Então, aqui basicamente está falando o quê? Para buscar a origem do nome Satã, nós temos que ir primeiramente lá na Bíblia hebraica, porque é onde que surgiu a primeira Bíblia lá, do tempo de Salomão, Davi, Moisés, quando sai do Egito para poder, com os hebreus, em sentido a Israel, né? Então ele que vai ao Monte Siná, desce com as tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele desce ali embaixo, ele se depara com eles louvando ali o bezerro, no caso, né? Que naquela época, vamos dizer assim, que era feito de... Estavam saindo de uma era e entrando numa nova era. No tempo de Moisés, eles estavam saindo da era de Sagitário, se eu não me engano. E eles estavam entrando numa nova era de Capricórnio, se eu não me engano. Tá? É isso que ele sobe com a tabuleta e desce com os 10 mandamentos, tá? Então vamos lá na Bíblia hebraica pra gente poder entender de onde é que saiu esse nome Satã. Então, vamos continuar aqui vendo aqui um pouquinho. O mais antigo da Bíblia, que faz parte ali do Pentateuco, né? Que são os 5 livros ali do começo do judaísmo antigo. Que são? O Números, Levíticos, Êxodo, Gênesis... Tá. E tem mais um aí que eu tô... Enfim. Gênesis, Números, Levítico, Êxodo e Deuteronômio. Tá. Mas enfim, então tem o Pentateuco, que são os 5 livros primordiais da Bíblia. E dentro desse livro você tem a primeira menção ao nome Satã, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Então vamos ver o que está falando o livro de Números e como que está essa grafia do nome Satã, tá? Aqui, quem abrir aí, ó, não sei se dá para focar. Aqui dá. Aqui tá do lado certo? Isso. Olha lá na câmera. Tá certo? Tá, mas eu vou focar uma palavrinha aqui, Tá. ó, pra você mostrar pra eles, pra gente provar, que aqui a gente prova, tá? Aqui a gente não é Tá. Daniel Mastral, aqui a gente prova. Ó, você coloca aqui, ó. Opa, de graça. Mostra assim. aqui, ó. Ó. Aqui? Essa aqui, acho que essa câmera consegue mostrar. Tá. Essa palavrinha O aqui, que é essa palavra? Satã. Lê Satã. Lê Satã. Lê Satã. Deixa eu te Falando mostrar o uma que coisa sobre aqui, isso? Ó, tá vendo que ela começa com uma letra Lamed, depois tem um Sim, que na verdade é uma... Parece com o Shin, mas o pontinho é diferente. Tá. Então o Sim, e depois nós temos a letra Tet, e nós temos uma letra Nun Sufit no final da palavra. Tá. Então, Lê Satã em hebraico. Tá? Que quer dizer Por isso o que é quê? muito importante a pessoa que quiser ler a Bíblia de verdade, tem que aprender o hebraico. Não Tem que ir pode, na origem. Tem que ir na origem, na Torá, tá? Na Tanar. Então, Lê Satã, essa primeira letrinha, esse Lamed, que parece essa minhoquinha, é uma espécie de preposição.
que indica como ou para onde, ou por onde, tá? Satan significa Ele tá falando, então, que não existe, é porque a primeira vez que ele vê... Le Satan é o nome da... Tá, então, tá aí, por que tá me trazendo esse vídeo aqui? Pelo seguinte fato, porque aqui o pastor tá pondo que se não servir a Deus, a Jesus, todas as passagens da Bíblia falam que é um Jesus misericordioso, Jesus de bondade, um Jesus de misericórdia. Ele fala então que Jesus castiga, que é um Deus de braveza, um Deus de não é de misericórdia. Então, bom, assim diz o pastor, né? Vamos continuar aqui, deixa eu passar aqui um pouquinho, tá? E deixa só eu passar aqui, cortar aqui rapidinho o áudio, vamos continuar aqui. essa baseado no idioma fenício, que é o que tinha na época. Tá. Muito provavelmente, quando Moisés recebe a Torá, quando Moisés recebe lá no Monte Sinai os mandamentos, ele não recebe no idioma hebraico, ele recebe no idioma fenício, porque esse idioma hebraico vai ser desenvolvido depois do governo de Davi. Então vem Saul, depois Davi, tá? Então, a primeira vez que aparece esse nome adversário na Bíblia, no livro de Números. Satã, para eles, é o adversário, o opositor. A Deus. Não. Não? O opositor. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa e você é um funcionário descontente. Você é um acusador, você é um opositor. Você é um adversário. Paquito é um, exatamente. é um funcionário. Então, o que estamos vendo aqui que ele está falando que Le Satan, Satan significa adversário ou opositor. Se eu já sabia, se eu já tinha lido sobre isso aí, já tinha estudado sobre isso aí, que Le Satan era adversário ou opositor. Não tinha nada a ver com maldade, nada a ver com isso. Era um opositor. Qualquer pessoa que se opusesse naquela época a você, a uma qualquer coisa, era chamado de Le Satan, que é opositor. Então, tá? Bolsonaro é Satã do Lula. Tá. O Lula é Satã do Bolsonaro. Entendi. Entende? É o papel de adversário. O Paquito Tanto é é. o Satã. E como que a gente prova isso? Porque no livro de Números, quem lê, vocês vão ver que está se referindo a Balaão. E é dito aqui na passagem de Números, tá? Que Deus colocou um anjo na vida de Balaão por adversário, Le Satã. O próprio Deus, que no caso Elohim, colocou no caminho de Balaão um anjo adversário a Balaão, para que ele não cometesse a heresia que Balaque estava lhe pedindo. Rei dos Moabitas, diga-se de passagem, se não me falha a memória. Entendi. Então, o que acontece? Um próprio anjo, Deus coloca ali no caminho de Balaão por adversário, por isso existe essa palavrinha em hebraico, Le Satan. Então, os rabinos que estão me assistindo, eles sabem do que eu estou falando. É só o crente moderno que, perdido aí nessas tribulações psicológicas da figura do mal, é que perdeu o contato com a raiz da própria religião dele. Então, Le Satan. Então, é isso aí que eu quis trazer aqui, ó. Vê se... Agora ele respondeu esse vídeo aqui, tá? Que aqui o pastor tá colocando como se fosse o diabo, o Satã, qualquer o que vocês acham, o que vocês chamam. Tá, mas vamos dar agora que ele explicou o que ele diz aqui. Então, o que aconteceu com aquele outro pastor? Aquele outro pastor pode ter acontecido uma doença, pode ter sido alguma coisa, N coisas, um problema espiritual. Então a gente já sabemos que não foi Deus, entendeu? Deus não foi o que fez com ele, tá? Não foi Deus, isso daí é óbvio, tá? Então, respondido esse pastor aqui. Mais uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês, tá? O Evangelho, o Novo Testamento, foi escrito em volta de 350, 315 depois de Cristo, tá? Pelo Conselho de Nicéia, entre outros conselhos, por Constantino, que naquela época formou o Conselho de Nicéia porque o reinado dele não tava aquelas coisas todas, e fazer uma dominação, e tinha muitos crentes cristãos naquela época, cristãos agnósticos, luteranos, entre outros cristãos lá, que estavam brigando, estavam sendo perseguidos. Daí ele, para juntar, para poder fazer o monopólio vamos dizer, da religião que ele poderia governar, vamos dizer assim, governar tranquilamente, ele juntou todos
os escritos cristãos, que ele falava que eram cristãos, agnósticos e canônico, e o que não era canônico, isso mesmo, o que era canônico e o que não era canônico, o que era santo e o que não era santo. Tanto é que só entrou Paulo, os Marcos, eu sei que foi 4 discípulos que entraram na Bíblia moderna, no caso, né, na Novo Testamento. Tá, e foi tirado Judas, foi tirado Maria Madalena, entre outros. O que foi tirado é o que foi encontrado na... Agora não vou me lembrar o nome, tá? Tá, mas vamos lá. Voltando aqui, então, vamos continuar aqui no nosso vídeo aqui, então, respondido ali, a pergunta ali, então, do pastor ali. No Velho Testamento, né, que é no hebraico, não tinha diferença entre o bem e o mal. Sabe? O mal era a consequência do bem, era a consequência daquilo que estava acontecendo ali no momento, na vida, tá? Então, mas vamos continuar aqui ao nosso vídeo aqui pra gente Não sei ver. se consegue mostrar aqui. Tá aqui, ó. Tá? Lê Satã, por adversário. Bom, e aí Deus coloca então esse anjo na vida de Balaão. Conseguiu fechar, pai? Coloca na vida de Balaão para ele não cometer heresia contra Israel. Tá. Aí você fala, tá, nesse caso é um anjo de Deus, mas tem outras passagens. Sim, vamos em outra passagem. Então, já no livro aqui, ó, de 1 Samuel, versículo 29. Ó, o Paquito vai Paquito tentar vai fazer mostrar? um zoom maior aí. Vamos ver Aqui aqui. ela aparece de novo. Eu vou até grafar aqui para você com o Tá. marcador. Olha aqui, ó. Esse aqui é o livro de 1 Samuel, capítulo 29. Não Tá. sei se o Agora tá Paquito melhor. consegue mostrar. Essa letrinha aqui, de novo, lê Satã. De novo essa palavra, Satã. É. E por que agora em 1 Samuel? Aqui ele estava se referindo a Davi. Hã? Exatamente. Os filisteus estão falando, não leve Davi para o campo de batalha, para que não o tenhamos por adversário. Entendi. Porque eles não queriam, né? Eles... Satã, então, é um adjetivo. É como se fosse Não, um epíteto. Vamos chamar de epíteto. Um epíteto é um nome que se dá para uma pessoa Tá. devido à sua função. Tá? Tá. Então, a gente vê que o começo da Bíblia, ó, tanto o livro de Números, isso um pastor de verdade sabe realçar o que eu tô falando. Um pastor verdadeiro, legítimo, sabe do que eu tô falando. Né? Agora, um pastor enganador que ganha dinheiro dos fiéis através da figura do diabo, aí eu já não posso responder por isso. Não tô dizendo que não exista entidades do plano astral que sejam perversas ou malignas, mas são espíritos obsessores. Você tira... Então, o que ele tá falando aqui? Que não existe o mal, não existe Satã, não existe Lúcifer, não existe... como eu venho de uma religião bandista, eu fui muito tempo bandista, e isso realmente, na religião bandista, realmente existe. Espíritos obsessores, eguns, chamados de espíritos obsessores, e se manifestam, muitos são espíritos que vagam pela terra, que não fizeram a passagem, né, que não aceitaram a morte, né, não aceitaram a morte. Isso nós temos na nossa religião. E na religião umbandista também, nós não acreditamos em demônio, não acreditamos em diabo, não acreditamos que ele existe, ou que ele existiu. Porque em Gênesis mesmo fala, né, que na criação do mundo, antes da criação do mundo, só existia caos, né? O que é o caos? O caos é a escuridão. Escuridão total. Daí Deus falou, se haja luz, se faça a luz. Então... Se fez a luz, então vamos raciocinar aqui. Se ele pediu que se faça a luz, de onde é que saiu a luz? Do caos. O que é o caos? Escuridão. Então tendo dentro da escuridão a luz. Como dentro da luz a escuridão. É meio que aquele yin yang, sabe? Dos budistas, aquelas coisas todas. Então, a gente também não acreditamos nisso. Acreditamos tudo que aconteça de errado na nossa vida é consequência de ato que a gente fez, ato que a gente proporcionou acontecer na nossa vida, entendeu? Tem outros, como eu estudo bastante religião, estudo bastante história sobre essas coisas, eu posso trazer aqui para vocês outras histórias também dizendo que como foi formada a Bíblia, quando foi formada a Bíblia, quais são os textos evangélicos que não foram incluídos na Bíblia, então, entre outras coisas. E os judeus cultuam isso desde o passado, que não há bem e mal, tudo ao todo. Então, um criador só criou tudo, então se é tudo
tudo pode, é tudo, não é nada, então, entendeu? Então eu quero que vocês entendam que quando a gente fala em tudo, é tudo, engloba tudo, tanto luz como treva, como escuridão. Então é Deus, ele fez tudo. Não sei se vocês conseguem me entender, tá? Mas vamos dar continuidade aqui ao vídeo aqui, vamos pra gente continuar aqui a nosso raciocínio, tá? Tira com práticas espirituais. Agora, um regente do mal, isso não está nos primeiros livros da Bíblia. Vamos lembrar que até aqui a Bíblia está diretamente relacionada com o período da monarquia de Israel. Salomão, Davi, Saul, aquele período. Entendi. Tá? Então aqui são os primeiros livros da Bíblia, que inclusive foram escritos antes do exílio babilônico, né? O livro de Números, por exemplo, segundo a tradição judaica, foi escrito em 1400 a.C., né? Os historiadores dizem que foi escrito 600, 700 anos antes de Cristo. Mesmo assim, está falando de um período da monarquia de Israel, do começo da civilização organizada de Israel, depois que saem do Egito, chegam a Canaã e começa então o judaísmo antigo, o período da monarquia. Não tem diabo. Satã significa opositor. Serve por uma designação que o Deus deu para um anjo dele, para impedir Balaão de cometer uma heresia, e serve aqui no capítulo 29 da 1 Samuel como um epíteto do próprio rei Davi, para ele não entrar no campo de batalha, porque ele seria tido por adversário. Lê Satan. Tá bom. Tá? Então até aqui, não temos uma entidade até aqui. Temos Satanás como o adversário, o opositor. O acusador é outra tradução? Não, mesma tradução. Mesma tradução. O acusador, o opositor, o adversário. É a primeira parte da Bíblia, tá? Os livros até mais então antigos. Não apareceu Lúcifer? Isso aqui. Não tem nada. Diabo, demônio? Nada. Não temos nenhuma menção de Satanás antes disso. Nenhuma. Bom, e aí você fala, então como é que começa esse processo, Exato. Né? E aí, por que Satanás... Então, até aqui, então, que a gente vimos até aqui, até nesse ponto, nós já vimos que não há nada, né? Não há Satanás, não há nada, não há mal, não há nada até agora aqui. Então já pontuamos claramente que aqui até agora não existe distinção entre bem e mal, o que é certo e errado, o que é ruim ou bom, beleza? Segundo as tradições judaicas, tá? Lá de Israel, tá? Os primeiros manuscritos que foram escritos lá do tempo de Salomão, Davi, Israel, Saul, que nem ele falou aqui, beleza? Então estamos claros até aqui, tá? Vamos continuar aqui para nós finalizar aqui o nosso raciocínio e finalizar o nosso vídeo aqui, que daqui a pouco tá ficando muito longo. Satanás então vira o agente do mal e etc. Você vê que o satanista lê a Bíblia, hein, cara? Claro, gente. Tem muito cristão que não lê a Bíblia e o cara que é satanista. Em hebraico, tá? E ele lê em hebraico, velho. Em hebraico, porque em português você já tem uma tradição totalmente errônea. Entendi. Totalmente errônea. Tradução da tradução da tradução. O que acontece? Depois, então, vamos nos remontar à história de Israel rapidinho aqui, só pra gente contextualizar. Vou passar aqui pra não ficar muito longo aqui. Tive uma visão espiritual. E aí ele constrói o templo ali, e ali guarda-se a Arca da Aliança. Esse templo, ele fica no meio de uma rota comercial da Mesopotâmia com o Egito. Então passava muito dinheiro pelo reino de Salomão. Muito dinheiro, era uma rota comercial. E Salomão era muito estrategista, né? Ele acreditava, lógico, no Deus do pai dele, no Deus de Israel, mas ele também flertava com outras divindades. Sim. Porque, entenda uma coisa, ninguém nasce monoteísta. A natureza do homem é paganismo. Você tá na natureza, então você começa a ver as forças da natureza. A natureza do homem é pagã. Tanto que ele só aceitou o monoteísmo através de uma inquisição, de um processo de inquisição. Porque a natureza do homem é admirar a natureza como a divindade. Nós e o planeta, nós temos uma conexão muito íntima. Então, assim era na antiguidade. Por isso os deuses. Não que não tenha um regente, não que tenha um superior, mas os outros deuses são também forças da natureza. E Salomão tinha esse tipo de entendimento, né? Por isso que dizem que ele incorreu em pecado. Não é que ele incorreu em pecado nenhum. Simplesmente era natural para esse povo de Israel dessa época adorar vários deuses. Você tinha o deus do trovão, que era Baal, que também vem aqui para mitologia tupi. Nós temos também Yanderu, Tupã, deus do trovão. Thor. Mitologia Yorubá, Xangô. Na mitologia nórdica, Thor, e por aí vai. Isso aí que ele fala é verdade. Nós, na nossa religião umbandista, cultuamos como Xangô, Deus do Trovão, Yansan, Tempestade, Tupã também, Caboclo, Dono do Trovão, Guardião da Mata, entre outras coisas, né? E realmente, nossa natureza realmente é paganista, né? Nós viemos de ser pagãos, né? Antes da Inquisição, da Cruzada, de tudo aquilo da Igreja Católica impor um único só Deus, né?
isso foi decidido, tanto é que eles decidiram se Jesus Cristo era ou não era santo, se ele era para ser consagrado como santo, ou se ele era para ser vindo como um mortal, como um mero mortal, e tanto é que eles deram santificação, deram santidade para ele, para poder fortalecer mais esse vínculo do cristianismo, de poder pegar, para poder realmente impor esse monoteísmo, né, do único só Deus, né. É o arquétipo da mesma energia. Mas enfim, vamos voltar aqui, senão a gente perde o foco. Tá. Então o primeiro templo foi construído ali, abrigou a Arca da Aliança e vários mistérios, vários livros que Salomão recolheu dos magos babilônicos daquela época. Até aí nós temos ainda uma Bíblia, uma Torá não escrita, porque ainda está se fazendo idioma hebraico. Quando que Satã então vai aparecer como uma entidade? Bem, depois que o primeiro templo é construído, depois que tem a invasão babilônica em Israel, então em 586 antes da Era Comum, os judeus são levados em cativeiro pelos babilônicos, para o rei Nabucodonosor, né? E aí o que acontece? Os judeus viveram em exílio de 40 a 70 anos. Quando eles estão na Babilônia, aí eles têm contato com uma doutrina dualista. Antigamente, não existia dualidade. Deus era um todo, criador do bem e do mal. Isso está no livro de Isaías 45. Não né? existia figura do mal. Não do mal encarnado. Tá. Existiam situações desconfortáveis na tua vida que fazia parte do processo da existência. Entendi. A partir do momento que você tem a manifestação do universo, você não tá mais em unidade, você tá, né? Você tem que lidar com os problemas, a luz e as trevas. Fazem parte de um todo. Depois que os judeus, então, são exilados para a Babilônia e vivem lá em cativeiro, eles começam a ter contato com uma doutrina chamada zoroastrismo. Exato. E aí o Zoroastra tem um deus do bem, Que inclusive falam que é a Ahura Mazda, e um deus do mal, os Arimã. seis magos que vão esperar Jesus. Então, peraí. Então, vamos raciocinar aqui. Então, peraí. Quando os judeus são levados em cativeiro por Nabucodonosor na Babilônia, que eles começam a encontrar, a saber o que é o bem e o mal. Eles começam a cultuar o bem e o mal, tá? Então, vamos aí. Se tiver algum rabino, se tiver algum judeu, deixa os comentários aí e fala se é verdade ou mentira. Nós estamos aqui para trabalhar com os fatos, né? Até agora, pela Bíblia hebraica, nada contestado, correto? Vamos ver o que o luciferiano fala. Um próprio luciferiano, dizendo aqui, tá? Não sou luciferiano, não sou contra os evangélicos, contra os cristãos, não sou contra ninguém, tá? Nós estamos trabalhando só com a verdade e com os fatos, tá? Só com os fatos é verdade, para a gente ter uma libertação, como já dizia mesmo no Novo Testamento, Jesus Cristo, como fala, por falta de conhecimento o meu povo perecerá, né? Então não vamos perecer, né? Vamos ter conhecimento para a gente poder seguir para a gente não ter esse discernimento de ficar só minha religião é certa, só minha religião é certa, só isso, só aquilo, não. Então vamos quebrar esse paradigma, né? Que só a minha religião é certa, né, galera? Beleza? Só lembrando, quem tá gostando do vídeo aí, deixa o like, deixa aí que é muito importante pra nós, tá? Se inscreva no canal, que vão vir vários e vários vídeos aí sobre religião, sobre esse tipo de comentários aqui, tá? E o seu like é muito importante, assim, mostra que o conteúdo tá sendo muito importante e o YouTube vai entregar mais desse conteúdo pra você, se você tá gostando, tá? Fechou? Então deixa o like aí e vamos continuar aqui nosso vídeo aqui. Vão encontrar com Jesus eram dos Dizem que eram magos persas, né? Exatamente. Cada um leva um presente que tem um significado também na alquimia. Zoroastrismo Zoroastra. é o quê? É uma doutrina dos persas. Com astrologia. Com astrologia, com tudo isso, com alquimia. Sei. Mas eles têm uma noção dualista da vida. Ah, é? Um deus bom e um deus mau. Eles já começam com isso, então? É, exatamente. É daí que vem, É daí que vem. Aí os judeus, eles têm contato com esse dualismo dos zoroastras. Os egípcios, isso é histórico. Os egípcios não tinham. Os egípcios não tinham. Nos egípcios você tem Horus e Sete. O deus da luz, Horus, deus Sete da escuridão. Então, Mas não é uma escuridão do não é mal. uma briga. Não é briga. Eles se são complementam. Ah, Por exemplo, se você só culta uma divindade solar do sol, ele vai fazer o quê? Vai ter abundância, vai ter primavera, vai ter colheita, só que o mesmo calor que
te traz essas colheitas vai queimar sua plantação. Então você também precisa de um Deus escuridão. Precisa vir à noite para refrigerar o deserto, para poder trazer as chuvas, as tempestades. Isso é necessário no caso, né? Isso é verdade, isso é uma necessidade, né? O solo precisa disso, né? O solo precisa de descanso, o solo precisa do ar fresco da noite, do sereno para poder refrescar, no caso, né? Para poder dar toda a energia à plantação, para fazer toda a fotossíntese, né? Para o crescimento, para a alimentação, para poder dar os frutos, né? Isso é realidade, isso é ciência, tá? Isso aí, a gente pode pegar qualquer cientista, qualquer um vai explicar que isso aí é realidade, no caso, né? Que tem que ter um equilíbrio entre a luz e a escuridão. Isso é necessário para a vida, não só ser humano, a vida animal, a vida vegetal, tudo quanto é tipo de vida, né? É obrigada, né? As plantas precisam, são obrigadas a respirar, né? Não só calor, né? Também que tem aquela Exato, o Yin Yang. O I Ching, o Tal, que forma o Tal. Tem um pouco de mal no bem, e um pouco de bem no mal. E eles estão em constante movimento. Em constante mutação. Cara, isso não é nem ocultismo, isso é filosofia. Bom, enfim, então você tem Sete, certo, trazendo o aspecto das trevas necessárias para acalmar o calor dos desertos, e você tem Horus trazendo a luz para poder trazer as plantações. Os egípcios viviam assim. Entendi. Uma hora cultuavam Horus, aí Horus trazia a colheita. Quando o Horus estava demais, o calor estava excessivo, os rios secando, cultuava-se Sete. E aí você tem o culto de Sete, que aí eles provocavam as tempestades, traziam esses dias de mais neblina, de mais escuridão, tudo ficava um pouco amedrontador, mas pra quê? Pra poder acalmar a vegetação, pra poder acalmar o lado solar, que também é destrutivo. Entendi. Muita gente acha que não, mas o sol destrói. Já é vista aí o que está acontecendo no mundo, aquecimento global. Então nunca foi cultuado só um deus solar. Sempre foi cultuado um deus solar e um deus de trevas, para que eles pudessem se encaixar na mecânica do todo. Tá? E aqui também tinha essa noção entre os hebreus. Bom, aí o primeiro templo é destruído de fato pela invasão dos babilônicos. Os judeus são levados em cativeiro. E lá eles têm contato com o zoroastrismo. Então tem um deus do bem, a Ahura Mazda, e um deus do mal, o Ahriman. Trevas para eles é do mal, esquece. Né? Eles não têm essa noção orientalista, eles tinham uma noção radical, dicotômica, dualista. E aí o que acontece é que isso volta quando eles são liberados pelo Ciro da Pérsia. Ciro da Pérsia tira Nabucodonosor do poder e os judeus são liberados para voltar para Israel. Certo. E aí eles voltam para Israel com essa bagagem de bem e mal. E aí sim o adversário, e não logo de cara, começa a ter uma figura de entidade, logo depois ele começa a virar um inimigo de Deus. E eu vou explicar esse trânsito aqui. Então até aqui os primeiros livros da monarquia de Israel não tem Satã como um adversário de Deus. Ele é um complemento, ou no máximo um epíteto, um adjetivo que era dado. Tá. No livro de Balaão, lá no livro de Números, dado esse adjetivo para um anjo que se pôs no caminho de Balaão. No livro de Samuel, 1 Samuel 29, o próprio Davi era tido por adversário pelos filisteus. Tá aqui, na Bíblia. Tá provado aqui as letras. Aí, sim. Aí depois do exílio da Babilônia, aí nós temos outras literaturas. Aí aqui a gente vai cair no de Jó. Ah, tá. E aí, sim, depois que eles voltam da Babilônia, são escritos outros livros. A Bíblia, o Tanar, a Bíblia hebraica, a Torá, ela leva mais de 1000 anos de desenvolvimento. Não é assim de uma hora para outra, não recebeu todos os livros juntos. Então, conceitos, é igual um telefone sem fio. Coisas que os seus ancestrais acreditavam, vai passando de telefone em telefone sem fio, chega aqui, a conversa é outra. Claro. Tá? É outra. Então aqui, por exemplo, já no livro de Zacarias e no livro de Jó, então no capítulo 3 do livro de Zacarias, nos capítulos iniciais de Jó, aí você tem Satã sendo dito como uma entidade. Então ele para de ser um adjetivo e vira uma entidade. Mas mesmo assim uma entidade subordinada ao poder do todo, de Hashem. Então aqui ele tá falando que agora vai aparecer Satã como uma entidade, não ainda como um todo poderoso, sim só uma entidade, como se fosse um deus. Uma entidade, tá? E é lá em Jó, na passagem de Jó, acho que praticamente todo mundo conhece, mas vamos dar uma olhadinha aqui rapidinha. Na passagem para ele dar mais uma olhada, mas como ele afirma, subordinado ainda do todo criador, do todo. No caso, que é na conversa que ele passa, que ele chega, no caso, né? Todo mundo conhece a passagem, mas vamos dar uma olhadinha aqui só pra gente ver. Ainda é uma entidade subordinada ao todo, né?
Vilela, queria que o pessoal prestasse muita atenção comigo. Isso é uma questão lógica, tá? Parmênides fala sobre isso. Deus não é o todo, não é infinito, não é o eterno. Então não tem poder que divide com ele. Não tem como. Se você tem uma coisa que é infinita, isso é matemática. Se você tem uma coisa... Então, que nem ele fala aqui, né? Que se ele é o todo, se ele não tem quem dispute com ele, não tenha por que ter, porque ele é o todo. Ele é o todo, ele não tem que por que disputar, ele é tudo, né? Mas vamos dar uma continuidade aqui para nós ver aqui o vídeo aqui. Coisa que é infinita, esse infinito não pode ter partes. Para os princípios originais das antigas tradições religiosas, o Vedanta dos hindus, a Kabbalah, o gnosticismo, o todo, o eterno, Deus, ele é infinito. Ele não está separado da obra. Não tem como uma coisa infinita ser uma coisa e você ser outra. Então o próprio conceito de existir um Vilela, existir um Vic, existir Deus, já mostra uma separatividade do infinito, que não pode existir. Se o infinito para ser infinito, ele tem que ser todas as Vamos dar uma coisas. passadinha pra gente poder... A ira de Deus. O que? Satã virou a ira de Deus? Não. Ali no livro de Crônicas, ele já tem esse aspecto de diabo, do mal, de Sim. inimigo. Mas o livro de Crônicas, na verdade, ele tá falando de uma passagem histórica que eles já tinham relatado antes no livro de 2 Samuel. E aqui ele tá dizendo a ira de Deus. Então, eles migraram esse conceito de um arqui-inimigo da criação depois do contato dele com os babilônicos. E esse livro de Crônicas, que coloca Satã então como alguém do mal, que testou Davi para fazer o recenseamento de Israel, se você pegar o mesmo livro, a mesma época, num livro anterior que eles tinham relatado essa passagem, então é como se eu escrevesse hoje o que eu passei o meu dia, Sei. e daqui 400 anos de história, 600 anos de história, você escrevesse o Vic passou isso no dia dele, Tá. e colocasse uma coisa totalmente diferente. No primeiro livro onde eu escrevi, tá escrito a ira de Deus, não Satã. Então não existe diabo na Bíblia. Diabo é uma invenção dos Zoroastras, é uma invenção... Nem no Novo Testamento? Não, nem no Novo Testamento. Isso não existe. É uma tradução muito ruim. Agora a gente vai entrar no mistério de Lúcifer. Tá. Que também é outra coisa que o pessoal, tipo, pira nisso. Vilela, só pra concluir. Então, só para concluir então, tá? Até aqui não existe nada. Então, por que ele fala? Lá no começo, lá na primeira lá, era adversário. Aqui eles colocaram como uma outra. Então foi uma tradução depois que eles vieram do exílio babilônico. Então já vieram com uma outra cabeça, já vieram trazendo arquétipos de uma outra religião integrando na religião judaica, tá? Então até aqui a gente conseguimos entender, beleza? Mais uma vez lembrando, não sou contra o evangélico, não sou luciferiano, não sou nada, nós estamos aqui só focado no estudo religioso, tá? Pra que ninguém fique aí me xingando, falando isso, aquilo, anticristo, não sou nada disso, tá, galera? Nós estamos aqui estudando a história, religião, tá? Concluir, eu não estou dizendo que os judeus não acreditavam que existiam forças ruins, Malignas. energias negativas. Eles Os acreditavam. hebreus acreditavam. Eu também acredito. Sou sacerdote de um templo luciferiano. Eu vejo casos de pessoas que têm realmente um espírito muito negativo na vida delas. Entendi. Né? Que às vezes é um ancestral, alguma coisa. Mas nada aqui. Oração, banhos, despachos, oferendas, não resolva. Cada religião vai tratar de um jeito. Entendi. Não tem um arqui-inimigo da criação vigiando as coisas, mandando diabos, né, fileiras e exércitos de demônios. Isso vem... Por exemplo, as guerras é uma coisa extremamente negativa. Sim. Mas ela tem um fator evolutivo. Foi graças à Segunda Guerra. Como é que... Bom, aí tem que acreditar nisso. O Aí... surfista não anda sobre as águas? Pode ser, então. Jesus era surfista, vai saber. Então, aí entra um aspecto metafísico. Pode ser que ele, como mago, iniciado que ele era, descobriu uma forma. Alterou as leis da realidade. Depois a gente vai entrar num outro papo. Tá. Mas enfim, vamos falar agora de Lúcifer? Tá. Então Satanás a gente falou, demônio falou e Lúcifer. Lúcifer, de onde vem Lúcifer? Vamos lá, seguindo aquela regrinha básica pro evangélico que tá me assistindo, porque tem uma diferença do evangélico, que procura a sabedoria, e do crente que acredita em qualquer coisa aí na internet e sai reproduzindo as imbecilidades. Então vamos lá, já falamos de Satanás, Isso. agora vamos falar de Lúcifer. Que
tem muita gente que fala assim, mas você é luciferiano. É. E como é que você acredita no diabo e não acredita em Deus? Fala essa asneira pra mim. E Lúcifer não tá na Bíblia, tá? Lúcifer é uma divindade greco-romana. Mas vamos falar de Lúcifer na Bíblia. Eu tô aqui procurando o livro de Isaías. Aqui o livro de Números. Samuel. Isaías deve estar aqui. Isaías, capítulo 14. A única vez que o nome Lúcifer aparece na Bíblia, no Velho Testamento. Não estamos falando de Novo Testamento. Novo Testamento, uma série de alterações. Os rabinos, um dos motivos dos rabinos não aceitarem Jesus como Messias é por conta disso. Os rabinos não aceitam Jesus como Messias, você sabe disso, né? Claro. E não é porque eles têm rincha de Jesus, só que eles acreditam que Jesus era um judeu iniciado, um professor, um mestre de Cabalá, de gnoses, né? Tá, então vamos lá, vamos ver o que ele tá falando aqui. Então, ele tá falando aqui que os judeus não aceitam Jesus como Salvador, sim como iniciado, como um profeta, como teve profeta, Elias, profeta, profetizou que Davi subiria ao trono, então até aqui. Tanto é que eles tentam procurar, né, vestígios que Jesus Cristo mesmo viveu, né? Até hoje não tem história, não tem nenhum vestígio assim comprovadamente que fala que Jesus Cristo mesmo existiu, né? Que nem os outros, né? Que nem Salomão, Davi e outros reis que passaram na época que tem como comprovações, né? Tanto arqueológica como entre outras provas que existiram, né? E não tem nem provas arqueológicas mesmo que Jesus existiu, só tem, parece que 3 ou 4 escrituras que falam que Jesus existiu. Até uma é na formação da Bíblia, até lá quando Lutero fez a reunião para poder fazer a formação da Bíblia. Mas vamos continuar aqui dando uma olhada aqui, para nós finalizar o nosso vídeo. Teve uma iniciação legal, um cara inteligente, mas não é Messias. Tá? Não é Messias, até porque isso é contra a espiritualidade, você acreditar que você pode ser salvo por alguém externo a você. O único caminho da salvação, e salvação coloque várias aspas aí, não é salvação no sentido de que você nasceu em pecado, tá fadado ao fracasso, sem a figura de alguém. Não, salvação é no sentido de você atingir o seu ataráxia dos gregos, o equilíbrio interno, espiritual, tá? Simbolizado pela estrela de 6 pontas, o equilíbrio. Bom, enfim. Voltando então, a primeira vez que o nome Lúcifer aparece é no livro de Isaías. Então não é no Novo Testamento, é no Antigo Testamento. O Novo Testamento já é uma péssima tradução também. Ele aparece no livro de Isaías, no capítulo 14. Vamos contextualizar para o pessoal entender de onde sai esse nome Lúcifer na Bíblia. Na Bíblia. Depois eu vou falar de Lúcifer, paganismo, greco-romano. Na Bíblia ele aparece no livro de Isaías. Para a gente poder entender como o nome aqui é colocado. Isaías, profeta profético, por isso um profeta, estava fazendo uma profecia sobre a queda do mesmo rei que levou os judeus em cativeiro na Babilônia. Certo? Então lembra que eu falei que por volta do século VI, antes da Era Comum, 586 antes da Era Comum, os judeus são levados para a Babilônia. Eles ficam lá 40, 70 anos. E aí o profeta Isaías está dizendo da queda do rei da Babilônia. Capítulo 14 do livro de Isaías. Quem quiser pode abrir aí. Bom, o que acontece é o seguinte. Vamos entender primeiro o que é a estrela da manhã, tá? Vênus é chamado de estrela da manhã pelos caldeus, pelos babilônicos, pelos hebreus, várias civilizações antigas, pelos romanos, pelos etruscos, pelos gregos, pelos indianos. Estrela da manhã em todas as civilizações. Por quê? Graças ao ciclo de Vênus no céu, ele aparece de manhã, antes do sol surgir, e depois, quando o sol se põe, ele se põe junto. Então olha que interessante, pensa como uma pessoa que observava o céu, um astrólogo de 2.500, 3.000 anos atrás. Ele olhava o céu e aí ele via que o planeta mais resplandecente, mais brilhoso, aparecia todo dia antes de vir amanhã. Então aparecia Vênus no topo do céu, olha como ele é brilhoso, logo depois vinha o Sol, por isso portador da luz. Vênus anunciava a chegada do Sol, do dia, que era muito importante para essa civilização. Se você pensar 3.000 anos atrás, sem tecnologia, sem informação, sem a ciência que nós temos hoje, o dia era uma incógnita. Eles viam o Sol morrer no horizonte e não sabia se o Sol ia aparecer no dia seguinte.
E por isso que eles faziam-se rituais ao Deus Sol. Inclusive sacrifícios. Pra quê? Pra garantir que o Sol Voltasse viesse. a aparecer. É, que o Sol também morria. Então eu também tenho que sacrificar algo pro Sol aparecer. Era o pensamento daquela época. Então Vênus aparecia na abóbada celeste ali, e aí depois chegava o Sol, portador da luz. Traz beleza, traz o Sol, traz abundância, traz tudo. E aí depois eles reparavam que esse planetinha, logo depois que o Sol se punha, ele também se punha junto. Mas não é que ele se punha, é porque o índice de refração muda conforme a posição do Sol, e não se via mais Vênus no céu. Só via-se as outras estrelas. Todas a pegar para qualquer astrônomo, se chamar um astrônomo aqui, fala sobre o ciclo de Vênus. É possível ver ele de madrugada? 2, 3 horas da manhã? Ele vai falar não. Porque não tem, devido ao ciclo de Vênus no céu, você não consegue observar. Vênus é formado por uma atmosfera de nuvens, então ele não tem índice de refração suficiente, e de acordo com a posição do Sol, você nem vê. Então, como a gente sabia, né? Lúcifer representava o portador do Sol, né? O portador da luz, no caso, né? Então, a luz da manhã. Então ele está falando aqui que era chamado Vênus, a luz da manhã, o portador da luz, aquele que anuncia o Sol. Então até aqui não teria uma evidência que Lúcifer existiu, que Lúcifer é o diabo, que Lúcifer é isso. Não, Lúcifer era um planeta que se chamava Vênus, que se chama Vênus, que era não, é, né? Existe ainda, né? Então ele que vinha anunciando a chegada do Sol. E ele que anunciava quando o Sol se põe, né? Depois ele se punhava atrás dele, no caso, né? Então até aqui estamos esclarecidos, né? Até agora não tem nenhum vestígio, nenhuma fonte, não tem nada dizendo que existe o mal, tá? Então vamos continuar aqui só pra gente finalizar rapidinho. Vênus, não é todos os dias que você vê. Vênus à Madrugada, zona não. É? É. Pode procurar. Tá. E aí os babilônios falavam, ela foi expulsa do céu. Foi expulso do céu, a estrela de Vênus, a estrela da manhã. Orgulhosa, ela é orgulhosa, por isso que ela não está entre os deuses. Ela é cheia de si, ela é a mais bela de todas, mas não está entre os deuses. E depois associam inclusive a Vênus a algumas deusas da época, que descem ao submundo, a figura de Inanna, Ishtar, enfim. Por isso que ela representa até hoje o feminino. Entendi. Você tem Netzach, a Cabala, você estudou a Cabala, tem o hieróglifo de Vênus ali. Hierógrafo não, é o símbolo alquímico de Vênus, cabalístico de Vênus. Bom, enfim, então voltando aqui. Então estrela da manhã para os antigos é Vênus. Então nós temos uma informação de que Vênus era um planeta que não ficava entre os outros planetas no céu, ele sumia, era expulsa do céu, ela caía, acreditava, tinha essa noção. No livro de Isaías capítulo 14, o profeta está dizendo do rei Nabucodonosor. E aí a gente tem aqui, ó. Como despencaste do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora, como foi derrubado por terra o que estava sobre as nações. E tu que dizias em teu coração, ascenderei aos céus acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, sentar-me-ei soberano sobre o outreiro da assembleia, do lado mais extremo do norte, subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. E aí diz que não ficou e que foi derrubado, né? Porque o rei Nabucodonosor era muito orgulhoso. Ele conquistou os judeus e se achava realmente super poderoso. Então aqui ele está fazendo um paralelo, um joguete de palavras entre o rei da Babilônia e o planeta Vênus, que também, segundo a mitologia deles, despencou do céu. Não foi digna de estar no céu por conta da arrogância, do orgulho. Então não tem Lúcifer. Aqui, na verdade, é um epíteto, é um adjetivo. É como se fosse uma brincadeira, é como se eu estivesse te comparando a, sei lá, algum elemento simbólico para poder passar uma mensagem. Entendi. Então ele fala aqui, ó. Como despencaste dos céus, ó estrela da manhã, filho da aurora. Ele tá falando do profeta. O capítulo inteiro do livro de Isaías, capítulo 14, ele fala do rei Nabucodonosor. O capítulo inteiro. Por que ele iria separar um trecho para falar de um suposto anjo caído? Isso não existe. E os católicos sabem disso, os padres sabem disso. Eles falam, tanto que o próprio começo da Igreja Católica, você tem o bispo Lúcifer. Tem um bispo da Igreja Católica chamado Nossa! Lúcifer. Lúcifer. Caramba. Lúcifer de Cagliari, alguma. Exatamente, né? Aqui expõe em vocês que pensam, né? Que vocês querem pensar ou tirar a sua opinião, tire sua própria conclusão, se existe ou não, a gente apresenta os fatos e vocês tiram a conclusão, né? Então, para não ficar muito longo, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu pela sua presença, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificações dos próximos vídeos. Fechou, galera? Valeu, obrigado e até mais.